Estamos aqui, o canal José Neumann e Pinto, na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, para entrevistar o coronel da PM de São Paulo, aposentado, Zé Vicente da Silva, grande autoridade, foi secretário de Segurança Pública no governo federal. Olha, coronel, eu fiz uma entrevista com o senhor, que foi publicada no meu site, no Estadão, e reproduzida neste livro aqui, ó. Vou lhe mandar o livro aí na sua casa, para o senhor ver como ficou legal. Bom, nessa entrevista que o senhor me deu, era 2019, o senhor manifestou a esperança de que o senhor disse o seguinte, que o sucesso do Bolsonaro dependeria das polícias, depois que ele prometeu prioridade do seu governo para a segurança. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: esse sucesso houve? As polícias entregaram um sucesso na segurança do governo Bolsonaro? O Bolsonaro sempre teve sua carreira política, Neumann, essa ênfase na questão de segurança, até exagerando nas falas dele nesse sentido. Havia uma expectativa que ele fizesse grande investimento pelas demonstrações de apreço ao trabalho policial, principalmente, e que isso seria uma prioridade. Só que não aconteceu bem assim. Infelizmente, o primeiro-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acabou se desentendendo, saiu. Aquela organização que ele fez lá, com excesso de policiais federais, acabou não dando certo, foi substituído até terminar com o Anderson Torres, de triste memória, que ele fez uma péssima gestão, foi para baixo do medíocre, e não funcionou. Enfim, foi uma perda de tempo para a segurança pública nessa gestão dos 4 anos do Bolsonaro. Infelizmente, as expectativas em relação ao presidente Lula também não são melhores. Está tentando repetir os mesmos a mesma estrutura do passado, já superado, recriando o tal de Pronas, do tempo Tarso Genro. Não vejo perspectiva de melhoras. Não há policiais tarimbados também para cuidar de uma grande tarefa que é melhorar substancialmente o trabalho das polícias do Brasil. E essas polícias, principalmente as militares que estão nas ruas, que constitui a principal ferramenta de prevenção de crimes. Mas como o PT não gosta de polícia, então, o Lula até declarou isso, que a polícia só serve para bater na periferia, não vemos perspectiva para os próximos 4 anos. Coronel, esse episódio de Natal, do Rio Grande do Norte em geral, Natal em Chamas, ele revela uma mudança muito grande. Até agora nós tivemos violentíssimas rebeliões nos presídios, dentro dos presídios. Agora os presídios comandam, mas a rebelião é na rua. A vítima é o cidadão. Parece que as autoridades federais, o ministro da Justiça e a governadora do Rio Grande do Norte, o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, não entenderam isso. O que é que o senhor acha dessa conclusão à qual eu cheguei e da reação do atual governo federal e do governo do Rio Grande do Norte? Olha, o governo federal fez uma grande atuação midiática sem possibilidade de resultados concretos, né? Essa ideia de vou ajudar o estado do Rio Grande do Norte, mandou 100 policiais da Força Nacional. Ora, a Polícia Militar lá tem 8.300 efetivos. O que vai fazer diferença de 100 policiais a mais? O pessoal da O Força Nacional coronel, não são coronel, super-homens. coronel, e quantos policiais a serviço burocrático lá, desses É, milhares aí? para você ter uma ideia, uma coisa interessante que acontece no Rio Grande do Norte, mas em outros estados também. Nós temos lá 668 policiais que estão prestando serviço fora da polícia. Então, na Secretaria da Saúde, prefeituras, os policiais vão achando as boquinhas e vão autorizando. São 50 oficiais. 50 oficiais, você monta 2 batalhões, comando de 2 batalhões. Ou seja, 6 vezes mais do que os policiais enviados pelo governo federal para tentar mostrar que está ajudando. Na verdade, não está ajudando coisa nenhuma. O que nós percebemos é que a estrutura prisional lá do Rio Grande do Norte não é tão ruim assim no panorama nacional. Eles têm 8.400 vagas e têm perto de 11 mil presos. Então, uma sobrecarga da ordem de 30%. Nós temos locais como Alagoas, sobrecarga 230%. Distrito Federal, 80% a mais. O fato é que está, primeiro, havendo um péssimo cuidado em relação aos presos contidos lá.
uma comissão do Ministério dos Direitos Humanos, em novembro do ano passado, esteve visitando os presídios do Rio Grande do Norte e constatou que é aquele barril de pólvora de sempre. 60 presos numa cela, não há a menor justificativa para isso, não estão com uma sobrecarga tão grande para acontecer isso. Foi constatado que não havia nem água sanitária para a limpeza dos banheiros, que estavam há meses sem fazer essa faxina. A comida recebida pelos presos era de péssima qualidade. Aí foi se criando um barril potencial. Quando existe barril de pólvora, evidentemente, quando existe um Coronel, contexto desse tipo. coronel, e fizeram um acordo que iam resolver isso e não resolveram. Fizeram um acordo de que iam melhorar a situação das prisões e não resolveram. Daí ter explodido, estamos hoje no quarto dia de rebelião na rua. O que nós percebemos é que sempre tem o discurso progressista de cuidar bem do preso, de vamos ressocializar os apenados, os educandos, tem os nomes suaves aí, mas no dia a dia esse problema não é devidamente encaminhado. O que os presos precisam de qualquer presídio no mundo é, pelo menos, salubridade, condições de saúde dentro do presídio e segurança. O que acontece em presos que são abandonados, como as evidências estão demonstrando aí pela visita feita de autoridades federais, é que esses presos não estão sendo cuidados com o mínimo de dignidade, mesmo por sobrecarga. Então, nós corremos risco, inclusive, de outros locais acontecer isso. Quando nós temos um contexto como esse, claro que os presos buscam a sua sobrevivência nesse ambiente prisional. E nessa sobrevivência, eles vão se aliar aos mais fortes. Os mais fortes são os que têm as facções mais poderosas. E essas facções acabam criando os tumultos dentro do presídio, ou fazendo uma operação, como acabou acontecendo no Rio Grande do Norte, de as lideranças das facções, algumas estão dentro, outras estão fora do sistema prisional, de fazer uma grande ameaça ao Estado, fazendo ataques a instalações públicas e comprometendo severamente o que nós chamamos de ordem pública. Ou seja, os cidadãos estão sem condições adequadas de usufruir de transporte público, de escola, posto de saúde, tribunais, fóruns, etc. Essa é uma situação de crise, portanto. O que nós percebemos também, que como sempre acontece, é que a polícia chega sempre um pouco atrasado nessas crises. O que Mesmo tendo sido facilita esse avisada. parte. Foi avisada, um dia antes, foi avisada. A governadora foi para Brasília e a polícia disse que agiu Foi alguma avisado. coisa e não resolveu nada. O sistema de inteligência da Polícia Civil, ele tem um descompasso entre a inteligência da polícia e aquilo que deveria ser um pouco melhor, muitos lugares nem tem, que é a inteligência prisional. Ou seja, um grau de vigilância ali dos presos, a administração prisional tem condições de fazer um trabalho com alguns presos. Tem muitos presos que gostam de falar, acaba entregando algumas informações relevantes. A própria observação de presos influentes dentro de cada unidade prisional permite também verificar essas influências e, a partir daí, se faz um manejo desses presos. Essa é uma situação que falhou bastante. Mesmo assim, algumas informações foram encaminhadas de que estaria a caminho uma possível ação de criminosos fora dos presídios, atacando estruturas públicas. O que acontece nesses casos é que falta uma coordenação mais efetiva por parte das autoridades. Nós temos o secretário da Segurança, temos o secretário da Administração dos Presídios e a governadora. A governadora, nessa hora, deveria fazer como o Tarcísio. Você tem uma crise, como nós tivemos em São Sebastião, tem que meter a botina e pisar na lama. Essa é uma hora que a proximidade, a autoridade máxima do Estado, que é o do governador, no caso, a governadora, precisa estar sabendo exatamente o que estava acontecendo, qual é o grau de ameaça, quais eram as medidas que estavam sendo adotadas para prevenir ou, eventualmente, retomar a segurança das ruas que estavam sendo perdidas pela polícia. Nessas alturas, o que nós percebemos também é que falta uma dimensão um pouco além dos estados, Neumann, que é um trabalho da Polícia Federal, porque nós temos hoje mais de 70 facções do país. Elas foram se formando justamente pelas condições carcerárias ou fragilidade da própria polícia. Eu costumo dizer o seguinte: o crescimento de facções, o crescimento do crime, são situações autorizadas pela ineficiência da polícia.
Nós temos 35% da população do Rio de Janeiro sob comando das milícias, mais 15% sob comando de facções de traficantes, e o Estado acabou deixando. Mas o que nós percebemos é que essas facções de criminosos, que trabalham principalmente com os entorpecentes, que é o crime mais lucrativo, essas drogas vêm dos países vizinhos. Elas penetram pelos estados, chegam até Natal, no Rio Grande do Norte, chega a Belém, chega a Brasília, como chega em São Paulo, Rio de Janeiro, faz um percurso pelo país, uma coisa arterial, são as artérias do crime. E onde está a Polícia Federal nessa história? Está aparecendo muito em pegar corrupto, né? Isso é pescar em aquário, tanto corrupto que nós temos aqui. Mas nessa questão criminal pesada, ela está devendo muito. Teve até uma ação importante que uma das lideranças dessa tal do sindicato do crime, eles gostam de se batizar com os nomes estranhos das facções. Um deles estava solto e a Polícia Federal acabou prendendo lá em Pernambuco. Ou seja, quando a Polícia Federal pretende usar a sua experiência, sua expertise e colocar a sua capacidade operacional de investigar, de inteligência, buscar os indivíduos que circulam de um estado para o outro, ela consegue. Então, o Brasil está com uma situação dramática aí de ter presídios em péssimas condições, criando, portanto, um bolo potencial de crises muito grandes. Essas crises sempre vão cair no colo dos governadores, é importante que eles se acordem. E nós temos uma fragilidade da polícia para antecipar as ações dos criminosos e uma fragilidade da Polícia Federal em não fazer um monitoramento nacional das facções que estão circulando de um estado para outro. Além disso, coronel, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que os criminosos dessa ação, parece que essa prisão aí tem a ver também com a eclosão da ação, né? Natal em Chamas, também eles manifestam em notas oficiais a palavra crime como se fosse uma instituição do Estado, como se, por exemplo, fosse o crime fosse o Exército, a Aeronáutica, ou o Congresso. O crime. Isso é grave, porque não é, o crime é marginal ao Estado. E eu acho que isso aí precisava, as autoridades precisavam prestar atenção e não é ficar mandando de 100 em 100 soldados da Guarda Nacional que o Ministério da Justiça do PT vai resolver a tragédia do Rio Grande do Norte. Que é uma tragédia que vai se espalhar pelo Nordeste, viu, coronel? A começar da Olha, Paraíba, Neumann, Ceará. a Força Nacional é esparadrapo, né? Não é tratamento, não é remédio, efetivamente. E nós temos um abuso do uso da Força Nacional que tem um custo imenso, está muito caro. Estão deixando ajudar a segurança dos estados para custear as operações dessa Força Nacional. Mas você tem razão nesse ponto. Nós estamos retornando ao governo do Partido dos Trabalhadores, em que se ameniza muito a questão do criminoso. Ou seja, o criminoso é um coitado, fruto de uma sociedade cheia de contrastes, mais ricos, mais pobres, etc. Esse discurso voltou à cena. E quando ele volta à cena, o problema é que ele acaba condicionando, influenciando as políticas públicas. Então, o ministro da Justiça foi conversar com a população da Maré. Bom, não é assim que você avalia uma situação, mas ele faz parte desse discurso e dessa política. Eu vou conversar com os coitados, que eles sofreram tanto que resolveram virar bandidos. É muito perigosa essa posição que o governo vem tomando, porque nós tivemos uma crítica dura do Lula, ao lançar um plano de governo 2 dias atrás, da segurança pública, dizendo que a polícia só serve para bater na periferia. Então, isso acaba criminalizando a polícia e depois tornando coitadinhos os bandidos. Ou é o ladrãozinho de celular, que é um jovenzinho que roubou o celular só para tomar sua cervejinha, esse discurso é conhecido aí nas redes, mas mostra posturas. E é importante que se tenha uma posição muito clara que o bandido ele tem que ser impedido de agir. Quando é preso, ele tem que ser severamente punido por punições. Nós sabemos que as punições no Brasil são muito limitadas. Você tem uma ideia, no estado de São Paulo, nós temos 350 mil condenados que estão cumprindo algum tipo de pena em liberdade. Esse tipo de tom de tratamento de criminoso
Eu vejo em outros países da Europa, nos Estados Unidos, os crimes graves, aqueles caras reincidentes que assaltam uma, duas, três vezes. A gente vê noticiário, fulano tem 5 passagens pela polícia. Parece que passou numa roleta, né? Passou na polícia, é do outro lado. É quase isso. Infelizmente, esse contexto de liberalidade com os criminosos, ninguém cumpre pena integral, por maior que seja o seu, mais grave que seja o seu crime, mostra que não há uma disposição efetiva de criar embaraços para os criminosos, mostrar para o criminoso que, afinal de contas, o crime não compensa, mas isso só no cinema americano, né? Ô, coronel, uma coisa que me chamou a atenção, um deputado aí botou um vídeo mostrando o ministro da Justiça, Flávio Dino, chegando na Maré, essa coisa que o senhor falou, sem segurança nenhuma, entrou, saiu do carro, acompanhado. Tal. Ô, coronel, aquilo me passou a impressão que eu não sou nenhuma criança, eu tenho 71 anos de idade e estou acostumado a ver essa cena. Eu sei que isso aí normalmente é autorizado pelo traficante. É possível uma autoridade, ministro da Justiça, entrar no Complexo da Maré sem ter que negociar com um traficante e sem levar segurança nenhuma, arriscando a vida de uma autoridade? Se o senhor não quiser falar sobre isso, foi uma coisa muito delicada, o senhor está liberado, mas me chamou muita atenção, viu, coronel? O doutor Flávio O Dino, com Delmari, aquele os barrigão que o Lula policiais com quem eu exaltou. converso nas redes estão todos perplexos com essa entrada. É evidente que uma viatura da polícia só entra praticamente junto com o caveirão nessas favelas. É uma favela muito grande, o Complexo da Maré, ou você entra fortemente armado ou fortemente negociado. As autoridades falaram, não, mas havia uma escolta de segurança da Polícia Federal. Ora, o bandido, ele vê alguém de terno e gravata, vai saber que é escolta de uma autoridade, ele mandaria bala. Então, evidentemente que alguém foi lá, fez um acordo, e tem uma autoridade que é simpática a nós. Isso é só um detalhe, o Neumann. Claro, não estamos falando aqui que o ministro fez acordo com o bandido, mas é um detalhe que mostra a postura, o posicionamento que o governo está dando em relação à política para a segurança pública. O governo do Temer fez um ótimo trabalho, criou o Ministério da Segurança Pública, colocou lá o Jung, um político experiente. Ele fez um bom trabalho, criaram a lei do Sistema Único de Segurança Pública. Na verdade, era um conceito já do primeiro mandato do Lula, que também foi para o vinagre. Depois do Lula veio o Pronas, lá com o Tarso Genro. Não funcionou. Aí veio o Temer, fez o SUS, fez um plano nacional para a segurança pública, bem estruturado, tem algumas falhas, mas predomina os aspectos positivos para melhorar o trabalho das polícias, das fronteiras, das áreas críticas, o atendimento da população, dar mais eficiência para esse instrumento de contenção da violência, de prevenção. Agora entra o governo Lula e vem com o discurso assim, não, vamos esquecer das lei do SUS, foi feito uma lei do governo Temer, vamos esquecer, vamos voltar aquela papagaiada lá do Tarso Genro, que é o PRONAS, que é o Programa de Segurança com Cidadania, e está cheio de boas intenções, mas a gente sabe como é que o inferno está cheio delas, e não funcionou. Lá, o segundo mandato do Lula, o começo do governo Dilma, o tal do PRONAS, foi um fracasso absoluto. Agora eles acham que tem condição de ressuscitar esse fracasso e tornar um sucesso. Claro que não. Mas o que move os detentores do poder, as autoridades que têm capacidade, poder, enfim, de implantar políticas públicas, é esse discurso de esquerda muito surrado de que o bandido é uma vítima da sociedade cruel, desigualdades, etc, etc. Ô, coronel, O curioso des- também, coronel, Neumann, coronel, é que me desculpe, desculpe, coronel, mas o nosso tempo está acabando. Se o senhor puder concluir, eu lhe agradeço, porque nós temos aqui, de repente, pode simplesmente é só um ser. aspecto, uma Diga, curiosidade. Fernando, Nós diga. temos os próceres aí do PT no comando do governo. Sou ministro, ex-governador do Ceará, da Bahia, do Maranhão, e o Nordeste todo, governado por progressista, foi um fracasso da segurança. O estado mais violento do Brasil é o Ceará. Melhor, a Bahia. Só a Bahia e Ceará juntos, nos últimos 8 anos, produziram 80 mil homicídios, assassinatos.
mais que o dobro de São Paulo, que tem mais que o dobro da população dos dois estados somados. Um monumental fracasso. Se os governos progressistas falharam homericamente na segurança pública dos seus estados, eles vão conseguir, em âmbito nacional, no comando da autoridade federal, da presidencial, ministerial? Não vão, né, Maria? Nós vamos assistir 4 anos muito ruins de gestão nas políticas públicas para a segurança. Infelizmente, é a nossa verdade. Eu quero agradecer muito ao Coronel Zé Vicente da Silva Filho, uma autoridade em segurança pública. Ele não está aqui para adorar a pílula de nada, ele está aqui para contar a verdade, é o que ele fez. Eu quero agradecer muito ele, pedir desculpa pelo tempo exíguo que me foi dado aqui nessa entrevista, mas eu quero agradecer ao Coronel porque ele foi muito profundamente na questão, cutucou a ferida sem medo e sem tentativa de dourar a pílula, né, Coronel? Muito obrigado, Coronel. Voltaremos a falar, porque a segurança vai ser sempre um problema fundamental aqui para a gente discutir no canal José Neumann de Pinto. Coronel Zé Vicente da Silva Filho, muito obrigado. E esteja certo que será sempre freguês aqui. E começa lá em 2019 com aquela entrevista que eu li, o lead dela. Pode se despedir aí, Coronel, por favor. Neumann, eu sou um grande fã seu há décadas. Eu fico muito honrado de ser convidado por você e mais honrado ainda de participar do seu livro de entrevistas aí. Tenho uma enorme admiração pelo seu escrito, me inspiro muito na sua capacidade monumental de escrever bem e bonito. Um grande abraço, meu amigo, um grande abraço a todos que nos assistem. São 2 volumes, 70 entrevistas, 70 anos do Almedina, uma delas com o Coronel, que ele vai, ainda este fim de semana, receber lá na casa dele. Muito obrigado, Coronel. E desculpe aqui a exiguidade do tempo. Eu sei que a gente teria muita coisa ainda para falar aqui, mas vamos voltar a falar, né, Coronel? Vamos voltar. Estou à disposição, Leone. Ajudar a Obrigado, debater essa desculpe os encrenca toda contratempos aí. aí. Grande abraço. Abraço grande.